Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, da carta aos Hebreus, essa leitura belíssima que fala sobre a força, a eficácia da palavra, o poder da palavra de Deus, poder transformador da palavra de Deus, é, na verdade, a síntese do que aconteceu no Evangelho, no episódio do Evangelho de hoje, quando Jesus, no meio da multidão, aparentemente cercado de muitas pessoas, aparentemente aquele homem era só mais um no meio da multidão, mas Jesus consegue fixar o seu olhar sobre Levi, que depois se tornou evangelista Mateus, mostra a eficácia da palavra, o poder da palavra, o alcance de Jesus, que é a palavra do Pai encarnada. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo do Pai. E quando Jesus está ali, naquele contexto, ele pôde fixar o olhar sobre Levi e demonstrar que, de fato, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. E ela divide, penetra, até dividir alma e espírito. Veja a linguagem que o autor sagrado utiliza para falar do poder da palavra, que capacidade a palavra de Deus tem de penetrar o nosso ser, onde aparentemente é tudo confuso, é uma coisa só, mas a palavra de Deus ilumina e chega e divide, como fez na vida de Levi. Dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Dividiu na vida de Levi trevas e luz, graça e pecado. Aquele homem que vivia uma vida, naquela época, de pecado público, porque era um cobrador de impostos, era considerado um inimigo da sua própria gente, um traidor, um homem excluído do convívio das pessoas, uma pessoa maldita, primeiramente pelos próprios pais, porque os pais, naquela época, eram os primeiros a ter que excluir o filho que exercia aquela função, porque sendo parte do povo de Deus, era inconcebível que alguém trabalhasse para o império naquela função, porque a pessoa tirava proveito daqueles impostos que eram cobrados, e aquela pessoa era primeiramente excluída pelos próprios pais, e depois pela sociedade, e depois a exclusão da parte religiosa. Enfim, Levi se encontrava nessa situação. Mas continuando o paralelo entre a primeira leitura de hoje e o Evangelho, a carta aos Hebreus afirma que essa palavra julga os pensamentos e as intenções. Vejam, só Jesus conhecia de fato Levi no meio daquela multidão. Só Jesus foi capaz de julgar pensamentos e as intenções do coração de Levi. Porque as pessoas
só viam o externo, as pessoas só viam o que aparecia, as pessoas só eram capazes de rotulá-lo como um cobrador de impostos, um pecador público, um desgraçado, mas não eram capazes de ver o coração daquele homem, eram incapazes de tocar no coração daquele homem, na verdade mais profunda daquele homem. Quantas vezes também nós somos assim? Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência, pela roupa, por como falam, por onde frequentam, quem convive. Muitas vezes nós também rotulamos as pessoas e nos tornamos incapazes de conhecer o coração. Tornamos-nos incapazes de chegar ao coração das pessoas, porque ficamos só com o exterior. E a palavra de Deus revela-nos esta capacidade de Jesus de julgar pensamentos e as intenções do coração. Só Jesus é capaz de chegar no interior, no mais íntimo de nós. Só Jesus é capaz de conhecer o mais íntimo do nosso coração e ali dentro colocar a sua luz, a força da sua palavra. Continua o texto aos Hebreus, dizendo que não há criatura que possa ocultar-se diante dela. O dia de Levi chegou. Era impossível ocultar-se ao poder transformador da palavra, da pessoa de Jesus. Era impossível esconder-se daquela força penetrante que foi capaz de dividir a vida dele entre antes de Cristo e depois de Cristo. Na vida de cada um de nós esse dia também chegou, meus irmãos e irmãs. Cada um de nós também foi alcançado por esse poder extraordinário da palavra de Deus. E olha que eu e você tentamos de muitas formas nos ocultar diante da palavra, mas a palavra venceu em cada um de nós. A palavra de Deus trouxe à luz de Cristo aquilo que estava escondido e trouxe para transformar, trouxe para dar vida nova, trouxe para iluminar, para nos fazer participantes de uma dignidade. Somos filhos de Deus. Continua o texto aos Hebreus que a esta palavra, nós devemos prestar contas. Vejam que Levi era um bom prestador de contas. Levi prestava contas ao império do seu trabalho, mas foi preciso um dia que ele também prestasse contas de outra coisa, de como ele estava vivendo a vida dele. Se era de fato aquela a sua vocação, se era aquele o seu destino, se era aquela a função a qual o Senhor havia chamado, mas Levi percebeu que era totalmente outra. Levi foi chamado por Deus desde toda a eternidade para fazer parte do número dos apóstolos do Senhor, daqueles que iniciaram com Jesus a aventura de fazer conhecido no mundo o amor do Pai. Também na nossa história, meus irmãos e minhas irmãs, não foi diferente. Nós hoje, nessa liturgia, também somos chamados e convocados a prestar contas da nossa vida. Já sabemos, não fica nada escondido. A prestar contas do que fazemos com a nossa vida, do que fazemos com a nossa vocação, do que fazemos com os nossos dias, com as nossas horas e minutos, do que fazemos com o dom de Deus que está em nós. Cada um de nós também é chamado a prestar contas a Deus hoje. Mas o Senhor faz isso de uma forma amorosa. O Senhor faz isso não de uma maneira invasiva, condenatória, porque Jesus diz que, a palavra diz que Jesus fixou o olhar em Levi. Veja a força e a capacidade do olhar de Jesus de tocar o nosso coração. Você já deve ter experimentado muitos olhares de reprovação e de condenação na sua vida e na sua história, verdade ou não? Você pode ter experimentado muitos olhares na sua história, mas o olhar que define você, o olhar que iluminou a sua vida e a sua história é o olhar de Jesus. Esse é o olhar que foi capaz de nos tirar do reino das trevas e nos colocar no reino da luz. Esse olhar que mudou tudo,
Esse olhar que deu vida nova, que deu um rumo novo para a nossa história e para a nossa vida. E Jesus fez conosco também de uma forma maravilhosa, de uma forma amorosa, de uma forma convidativa, não impositiva. O Senhor quis que nós também participássemos dessa vida nova, dessa alegria. E pouco a pouco, a força do seu olhar foi penetrando a nossa vida, foi penetrando o nosso coração e nos mostrando, de fato, por onde caminhar, o que escolher, o que fazer. E hoje nós estamos aqui onde nós chegamos. Veja onde você está. Você pode fixar o seu olhar um pouco sobre o nosso mosaico, porque também o olhar misericordioso do Pai, através de Jesus, alcançou a sua vida, alcançou a sua história, deu um rumo novo para a tua existência, como fez com Levi. E você respondeu a esse olhar, a este apelo de Deus. Faça agora a sua oração. Você que está aqui no santuário, você que está em casa rezando conosco, faça a sua oração, primeiramente de gratidão ao Pai do céu, porque no seu Filho Jesus colocou sobre você o seu olhar. Te viu no meio da multidão, no meio daquele encontro onde tinham muitas pessoas, naquela celebração, naquele momento em que você fez o seu encontro pessoal com Jesus, estavam ali muitas pessoas, mas você foi alcançado pelo olhar misericordioso de Deus. Deus quis você, Deus escolheu você. Foi assim que Deus fez. Faça memória desse momento. Deixa brotar no seu coração um sentimento de profunda gratidão. Tenho certeza que houve muita gratidão no coração de Levi, porque imediatamente Jesus começou a fazer parte da vida dele. Foi à casa dele, conviveu com seus amigos, esteve à mesa, participou daquele jantar, daquela refeição. Jesus não teve medo de perder a sua boa fama por causa de Levi, não teve medo de ser mal falado, porque o amor tem um preço. Deixar-se tocar por Jesus tem um preço. Deixar-se transformar pelo amor tem um preço a ser pago. Jesus não teve vergonha também de você. Ele te amou quando você era um pecador. Jesus não teve vergonha dos teus pecados, das tuas misérias, mas Ele entrou na sua vida. Entrou nos seus relacionamentos, entrou na sua casa, no seu quarto, nas suas coisas, no seu trabalho. Jesus tomou conta de toda a sua vida, porque Ele sabia que todas essas realidades estavam adoecidas. Todas as dimensões da sua vida precisavam do médico, do remédio, do bálsamo, e Jesus entrou. Nós te agradecemos, Pai do céu, por ter nos dado o seu Filho Jesus, que nos tirou da condição onde nós estávamos e transportou-nos para o reino da luz. Deu-nos vida nova, deu-nos a capacidade de amar, deu-nos a capacidade de viver em plenitude a vida cristã. Te agradeço por isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, e te peço, Senhor, conserva-nos sempre nesta graça, conserva-nos sempre, Senhor, na graça desse olhar, que todos os dias nós renovemos a graça desse encontro pessoal contigo, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá coragem para enfrentar, Jesus, todos os dias as nossas tribulações. Nós te bendizemos, te glorificamos, te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.